Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda e hoje, juntamente com a Beatriz, nós vamos abordar um tema muito interessante, que é a proteção do direito à privacidade, a incidência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Primeiro, nós precisamos entender o que é a LGPD, ou melhor, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei, ela estabelece todas as diretrizes obrigatórias para coleta, para o processamento e o armazenamento de dados pessoais. O seu objetivo é garantir a privacidade dos indivíduos, criando um sistema de proteção e garantia desses dados pessoais. Houve um longo processo para a criação da LGPD. Em 2010, o Ministério da Justiça ele lançou a consulta pública sobre a proteção de dados. Nos anos seguintes, alguns parlamentares eles apresentaram projetos de lei dispondo sobre o tema. O projeto de lei da Câmara, número 53 de 2018, ele concretizou toda a ideia da proteção de dados dos projetos de lei anteriores. Algum tempo depois, esse projeto ele foi aprovado e transformou-se na Lei 13.709 de 2018. A Lei número 13.709 de 2018, ela entrou em vigor, ou seja, ela passa a produzir os efeitos jurídicos no dia 18 de setembro de 2020. E o Brasil, ele passa a fazer parte de um grupo de países que contam com uma legislação específica para a proteção de dados dos seus cidadãos, principalmente diante dos atuais casos de uso indevido, comercialização e vazamento de dados. E essas novas regras, elas garantem a privacidade aos brasileiros. Agora vocês devem estar se perguntando qual a necessidade de uma lei para proteger os dados pessoais. Existem milhares de empresas brasileiras que coletam, armazenam e processam os dados pessoais de milhões de usuários e clientes. Você já se perguntou o que essa empresa faz com seus dados? Se seus dados eles estão em um local seguro? E se seus dados vazassem, a empresa ela vai ser ou não vai ser punida? E a LGPD ela vem justamente para responder essas questões a respeito dos dados dos brasileiros, né? E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do tratamento de dados pessoais. O tratamento de dados é qualquer operação realizada com dados pessoais, como, por exemplo, a coleta, a transmissão e a utilização dos dados de um indivíduo. O tratamento de dados ele é permitido em algumas hipóteses, quando o usuário concorda de forma explícita, quando for necessário para a realização de alguma política pública, questões relacionadas à saúde, em processos judiciais e quando estiver relacionada a uma situação que tenha como objetivo garantir a vida ou a integridade de uma pessoa. Os dados, eles possuem um ciclo de vida. Primeiro, existe o processo de coleta, em que os dados pessoais eles são obtidos. Depois vem a retenção, que é justamente o armazenamento desses dados. Posteriormente, nós teremos o processamento, que irá avaliar e classificar esses dados pessoais. A fase de número 4, ela se refere ao compartilhamento de todos esses dados. E, por fim, nós temos a eliminação de dados quando se fizer necessário. Eu falei tanto de dados pessoais, mas eu não expliquei de fato o que eles são. Classificam-se como dados pessoais o nome, o RG, o CPF, o endereço, o e-mail, dados de localização, como por exemplo o GPS. E também nós temos os dados que não são pessoais, como por exemplo os dados obtidos por um hospital para identificar uma pessoa, o número de registro de uma empresa, um e-mail de uma empresa, os dados anônimos em que não há uma identificação específica de alguém. E além desses dados pessoais e dos dados não pessoais, nós também temos os dados sensíveis. Os dados sensíveis, eles são aqueles referentes a uma origem racial ou étnica, uma convicção religiosa, opinião política, uma filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político. São dados referentes à saúde ou à vida sexual do indivíduo, um dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. A lei ela prevê algumas regras específicas para o tratamento desses dados sensíveis. Isso exige uma atenção extra. Elas estão previstas no artigo 11. O argumento para que essas informações elas sejam consideradas sensíveis é justamente a irresponsabilidade no seu tratamento. Essa irresponsabilidade ela pode gerar danos ao cidadão. Um grande exemplo disso é se uma pessoa ela tem divulgados indevidamente dados sobre a sua filiação política. Ela pode vir a ser tratada de um modo diferente no seu trabalho. Outra situação hipotética
é quando informações sobre a orientação sexual do indivíduo elas são divulgadas. Isso pode gerar um constrangimento na sua vida. Para tratar dos dados pessoais, é necessário ter um consentimento explícito, mas existem algumas hipóteses em que esse dado ele pode ser utilizado mesmo sem o consentimento da pessoa. Eu citei elas anteriormente, mas nós podemos recapitular algumas aqui, que é, por exemplo, cumprir alguma obrigação legal, prevenir fraudes contra o titular e preservar a integridade física de uma pessoa. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o consentimento para coleta, utilização e armazenamento desses dados. Esse consentimento ele deve ser livre, expresso. O sujeito que tiver os dados coletados, ele tem o direito de ser informado da finalidade dessa obtenção dos dados. O consentimento ele tem que ter as cláusulas destacadas e as finalidades determinadas. E é necessário destacar também que o consentimento para coleta, armazenamento e distribuição desses dados, ele pode ser revogado a qualquer momento. E agora eu vou trazer para vocês uma curiosidade sobre os cookies. Os cookies, eles são pedaços de códigos que dão ao site uma espécie de memória de curto prazo e permite que ele se lembre de pequenos pedaços de informações da sua navegação, como, por exemplo, informações de login, preferências de navegação, para oferecer a você uma experiência um pouco mais personalizada. Então, aquelas propagandas de um produto específico que aparecem logo após você pesquisar por ele, estão aparecendo porque vocês concordaram com essa condição ao permitir a notificação dos cookies. E por isso vocês vão receber um anúncio de acordo com suas pesquisas. Esse tipo de dado, ele entra na LGPD. E existem diversos tipos de ataques cibernéticos e os bancos de dados conectados à internet estão com um certo grau de vulnerabilidade. A violação de dados pessoais, ela consiste em uma violação de segurança que provoque de modo acidental ou até mesmo ilícito a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizado a dados pessoais de um indivíduo. E aí agora a Beatriz ela vai falar um pouquinho com vocês a respeito do direitos dos titulares dos dados pessoais. Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar agora um pouquinho dos direitos dos titulares dos dados pessoais. O que são esses direitos? Esses direitos estão estipulados na lei da LGPD para poder a gente saber o que a empresa pode fazer com os nossos dados, são os nossos direitos como titulares. O que são esses direitos? O primeiro seria a confirmação da existência de tratamento. O que é a confirmação de existência de tratamento? Eu dar o aval que a empresa pode usar o que ela quiser dos meus dados que eu estou fornecendo ali. O acesso aos dados, então eu tenho acesso aos meus dados que a empresa tem. A correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Então, a empresa tem que atualizar os meus dados para não ligar para um telefone antigo, por exemplo. Eu bloqueio a eliminação de dados desnecessários. Se a empresa tem um dado meu que ela não utiliza, eu posso pedir o bloqueio desse dado, então, a eliminação dele. A portabilidade dos dados, então a empresa só pode passar meus dados para outra empresa ou para outro negócio, se eu permitir essa portabilidade. A eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento do titular. Então, eu consenti para liberar aqueles dados, ele pode eliminar com o meu consentimento também, entendeu? Informação sobre o compartilhamento dos dados, então eu tenho que saber com quem que está sendo compartilhado, para que está sendo compartilhado isso. Informação de consequência do não consentimento. A empresa tem que me informar a consequência do não consentimento. A empresa também, ela ganha uma multa, ela ganha sanções se ela não tiver meu consentimento e utilizar os meus dados, entendeu? E a revogação do consentimento. Hoje eu dei o consentimento, amanhã eu quero excluir esse aplicativo, eu não quero dar mais o consentimento para ele utilizar os dados. Então, aí eu posso dar a minha revogação do consentimento. Outra coisa importante para a gente poder falar também são dos princípios da LGPD. Ela traz alguns princípios que especificam como que esses dados devem ser tratados, devem ser mostrados e devem estar todas as empresas regularizadas. O primeiro é a finalidade. O que é a finalidade? É que a partir da LGPD não será mais possível tratar os dados pessoais com finalidades genéricas. Por exemplo, eu faço um cadastro,
Aí é um cadastro de registro. Não é só registro, ela tem que trazer para mim qual que é a especificidade que ela vai usar o meu dado, entendeu? Ela tem que contar para mim para que ela vai usar os dados que eu estou passando para ela. O segundo é a adequação. O que é a adequação? Os dados pessoais tratados devem ser compatíveis com a finalidade informada pela empresa. Então, se ela fala para mim que ela vai usar aqueles dados no meu cartão para fazer uma compra, ela só pode usar para fazer a compra, entendeu? Ela não pode usar para outra finalidade que não seja essa. A necessidade. As startups e empresas, em geral, devem utilizar apenas os dados estritamente necessários para alcançar as suas finalidades. O que é isso? Se ela precisa apenas do dado do cartão, ela tem que me pedir apenas o dado do cartão. Ela não precisa pedir o nome da minha mãe, do meu pai, minha data de nascimento, dados que não são necessários para a finalidade que ela quer, entendeu? O livre acesso. O que é livre acesso? É que a pessoa física titular dos dados tem o direito a consultar esses dados de forma simples e gratuita. E todos os dados que a empresa contenha a meu respeito, eu tenho o direito de acessar. A qualidade dos dados, o que é a qualidade dos dados? Deve ser garantida aos titulares que as informações que a empresa tenha sobre eles sejam verdadeiras e atualizadas, que tenham uma clareza e que tenha relevância para ela poder guardar esses dados meus, tá? E a transparência, o que é a transparência? É que todas as informações passadas pela empresa em todos os seus meios de comunicação devem ser claras, precisas e verdadeiras. Então, ela tem que me especificar para que ela usa aquilo, para que ela precisa do meu dado, ela tem que ter transparência no que ela faz. Segurança é a responsabilidade das empresas de buscar procedimentos, meios tecnológicos que garantam a proteção dos meus dados pessoais e de acesso de terceiros a esses dados que eu forneci a ela. Eu forneci a ela, não a um site de compra que está entrando ali no banco de dados dela e utilizando os meus dados para poder me mandar propaganda, por exemplo. Prevenção. O que é a prevenção? O princípio da prevenção objetiva que as empresas adotem medidas prévias para evitar a ocorrência de danos em virtude de tratamento de dados pessoais. Ou seja, as empresas devem agir antes do problema e não somente depois. Por exemplo, um hacker entrar na empresa e roubar todos os meus dados. Ela tem que se prevenir a isso, entendeu? Ela não pode só remediar depois que já aconteceu. E a não discriminação. Os dados pessoais que eu forneço jamais podem ser usados para discriminar ou promover abusos contra os seus titulares. É igual a Amanda falou, se eu forneço o meu dado político, por exemplo, qual que é a minha posição política, ele não pode usar isso para me discriminar dentro da empresa ou dentro de qualquer outro tipo de empresa que eu forneça esses dados. Além dos princípios, a gente tem que tratar também da questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A gente fala tanto o que pode e o que não pode, mas quem que tem as atribuições para poder regulamentar isso, para poder ver como que está indo essa toda mudança de alteração de dados, de proteção dos nossos dados? Aqui a gente trouxe para vocês algumas das principais atribuições da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem zela, regula toda essa questão dos dados. Então, vou ler algumas para vocês, tá? O que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode fazer? Zelar pela proteção dos dados pessoais, zelar pelo segredo comercial e indústria, elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, fiscalizar e ampliar sanções mediante processo administrativo, apreciar petições de titular contra controlador e não solucionada por ele, editar nomes, orientação e procedimento simplificado, diferenciando da micro e pequena empresa, empresa de caráter disruptivo ou startups, e empresas de inovação. Articular com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitos à regulação. Cooperação com outras autoridades de proteção de dados, editar regulamentos e
procedimentos sobre proteção de dados pessoais, privacidade e relatórios de impacto à proteção de dados, realizados por auditorias ou determinar a sua realização. Celebrar a qualquer momento compromisso com os agentes de tratamento para eliminar irregularidades, incerteza jurídica ou situação contenciosa no âmbito de processo administrativo. Promover o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais, estimular a adoção de padrões para poder prestar serviço ou então entrega de produtos e deliberar na esfera administrativa sobre a interpretação da LGPD. Como é algo novo, está sendo difícil a interpretação dela, então é bom ter alguém que possa auxiliar sobre isso. Interpretar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para registros de reclamações. Então, se eu vejo que uma empresa está fazendo algo errado com meus dados, eu posso ter aonde denunciar isso, entendeu? Eu trouxe aqui para vocês também os autores e os responsáveis. Como que é feito, então, essa passagem de dados dentro da empresa? Existe o autor, que é o titular, que sou eu, dono dos dados, né, o proprietário dos dados. Existe o controlador, que é aquela pessoa física ou jurídica responsável por definir como os dados pessoais serão tratados dentro dessa empresa. Existe o operador, que é uma pessoa física ou jurídica também, que realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. Então, ele que mexe ali com os dados. E o encarregado, que é a pessoa indicada pelo controlador para poder mediar a comunicação entre o controlador, que é aquele que recebe os dados, e o titular, que é quem está passando os dados, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem vai regulamentar tudo isso e ver se está ocorrendo certinho essa relação. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que possui atribuição relacionada à fiscalização e cumprimento desses requisitos pela LGPD, estipulados pela LGPD. A implementação da LGPD na empresa. Como que a empresa pode implementar a LGPD para poder fornecer tudo isso que está sendo cobrado? Primeiro, ele pode fazer a nomeação de encarregados, de quem vai tratar disso. Segundo, uma diretriz de superintendência para poder regulamentar tudo isso. Um diagnóstico atual de como a empresa está e como que ela tem que evoluir para adequar a LGPD. A adoção de medidas de segurança iniciais para proteger nossos dados, instituição da estrutura organizacional para governança e gestão da proteção dos nossos dados. Então, muitas empresas não têm estrutura ainda para poder ter essa segurança dos dados, então ela precisa ter essa estrutura. Inventário de dados pessoais, levantar todos os dados que eles têm, identificação de contratos relacionados a dados pessoais, então ele precisa identificar que tipo de função que ela exerce e que trabalha com os dados pessoais. Diretrizes e práticas de proteção da privacidade é muito importante. Cultura de proteção de privacidade por concepção. RIPD, a revisão das normas internas, a adequação de cláusulas contratuais, termo de uso e monitoramento, porque não basta só aplicar, ela também tem que monitorar se está sendo feito direitinho tudo isso. Cumprimento da lei, que tipo de sanção que a empresa pode receber em relação ao descumprimento? No artigo 52 da LGPD, traz algumas dessas sanções, que é, por exemplo, a advertência por indicação de prazo para adoção de medidas corretivas, então é uma medida corretiva ali que pode ser aplicada. Uma multa simples de até 2% do faturamento do seu último exercício, excluídos os tributos que são pagos, e essa multa é limitada a 50 milhões por infração. Pode ser dada uma multa diária, ou então um bloqueio de dados pessoais que se refere à infração até sua regularização, então ele bloqueia até que a empresa consiga regularizar sua situação. Uma publicação
da infração que foi aplicada, após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência, a publicação ela é muito relevante para empresas que têm nome. Então, assim, publicar que uma empresa não está seguindo a proteção de dados é algo muito grave que vai fazer a empresa perder um pouco da sua visibilidade. E a eliminação de dados pessoais que se refere à infração. Então, se ela está cometendo algo errado e ela tem aqueles dados, ela é obrigada a excluir e eliminar esses dados. Relação às sanções administrativas previstas na LGPD. Essa primeira parte aqui, que é a advertência, a multa diária, é o que eu trabalhei com vocês. E como que eles vão aplicar isso? Como que eles vão saber o que é uma multa? Como que eles vão saber que hora que eles vão dar uma advertência? Então, existe um parâmetro para eles seguirem, algumas medidas para eles seguirem para aplicar essas sanções. E então eles vão levar em conta a gravidade da natureza da infração, vai levar em conta se foi de boa fé e a cooperação do infrator em relação a isso, vai levar em conta também a vantagem obtida por infração, se aquela pessoa fez para poder obter uma vantagem, a condição econômica do infrator para ver questão de multa também, qual que é a condição econômica que ele tem. Quanto mais condição ele tem, mais a multa maior vai ser. A reincidência e gravidade do dano causado. Então, ele cometeu uma coisa, cometeu de novo, então ele está fazendo isso ciente de que ele está desrespeitando a lei. A adoção de mecanismos e procedimentos internos de proteção de dados. Então, assim, talvez aconteceu um incidente, mas ele adotou algum mecanismo para proteger esses dados. Não foi por culpa dele que aconteceu essa vazão de dados pessoais, entendeu? A adoção de política de boas práticas e governança, pronta adoção para medidas corretivas e a proporção entre a gravidade da infração e a intensidade da sanção. Então, assim, não vai dar uma multa de 50 milhões para uma sanção que foi o vazamento indevido num dado que nem foi culpa dele, foi culpa do sistema que ele aderiu, por exemplo, de proteção. Então, tem que ser equivalente ao tipo de sanção e ao tipo de gravidade da sanção. Agora a gente vai mostrar para vocês alguns exemplos na prática, como que ocorre esse vazamento de dados, né? Esse daqui é um exemplo de uma empresa que atuava na área de pesquisa e análise de dados para o processo eleitoral. O que aconteceu? Trabalhou em campanhas do Brexit, essa empresa trabalhou em campanhas do Brexit e do ex-presidente Donald Trump, e através de um aplicativo, a empresa coletou dados de milhares de usuários do Facebook sobre falsos pretextos e obtinham esses dados pessoais dessas pessoas, além de resposta de testes e dados de amigos de quem respondeu o quiz, e esses dados incluíam detalhes sobre a identidade das pessoas, como nome, profissão, local, moradia, local de moradia, seus gostos, seus hábitos, a sua utilização da sua rede de contatos. E para que ela fez todo esse levantamento? Os dados foram utilizados para produzir matéria pro-Trump e para o Brasil, em relação ao Brexit, direcionados e personalizados. Então, esse método configurou uma grave violação das políticas do Facebook. O Facebook não tinha noção de que ela estava recolhendo todos esses dados. E algum tempo após esse escândalo, essa empresa declarou o fim das suas atividades. Mas ela utilizou esses dados para poder levar materiais, levar informações que ajudasse o Brexit e o Trump a poder se eleger. Então, assim, foi roubou esses dados, teoricamente, para conseguir chegar ao objetivo e influenciar mais pessoas. Outro exemplo famoso que a gente tem é o do Netshoes. Eu não sei se vocês conhecem, é uma marca muito famosa de calçados, de tudo. Eles trabalham com muitos produtos. E em 2016, aconteceu que vazaram listas de credenciais da empresa. Essa foi um dos maiores incidentes de insegurança registrados no Brasil, afetando cerca de 1.999.704 mil clientes. Pensa bem quantos clientes que
tiveram seus dados compartilhados. E entre os dados que foram expostos estava nome completo, e-mail, CPF, data de nascimento, quais os produtos que tinha comprado, e a empresa teve que reembolsar cerca de 500 mil de indenização pelos danos morais coletivos de caráter nacional. Então, dessa forma, a gente vê como é importante adequar a LGPD e realizar as campanhas de conscientização para ensinar os clientes como que pode proteger os seus dados e também ensinar a empresa a proteger melhor os dados dos seus clientes, porque com esses tipos de dados que foram roubados, qualquer pessoa poderia fazer uma compra, algo pior, com os dados liberados, né? E aqui a gente trouxe algumas notícias de como que está sendo o cenário atual. A gente sabe que a lei já está em vigor, então já está sendo aplicado, já pode ser aplicado sanções. Então, tem algumas notícias de decisões que já estão envolvendo esse assunto. Então, por exemplo, a Justiça já tem 600 decisões envolvendo a Lei de Proteção de Dados. Em pouco tempo de vigor, já tem mais de 600 decisões. O PROCON e a Anatel analisam a sanção contra a Telefônica por vazamento de dados. Falha na Secretaria da Educação do Distrito Federal expõe dados de quase 1,5 milhão de alunos. O TJ do Distrito Federal mantém suspensa a comercialização de dados pessoais pelo Serasa, e a LGPD é usada como base para ação civil pública pela primeira vez. Então, assim, já é algo que vocês podem não ter conhecimento, a gente pode não ver isso acontecendo, mas já é algo que está sendo cobrado e que está sendo sancionado porque já está em vigor. Então, até as empresas se regularizar, isso vai gastar um certo tempo. Então, o que a gente traz aqui para vocês como dica? Dica para vocês como pessoas, como clientes, mas principalmente também como trabalhadores, como estagiários de algum lugar. Então, é importante você pensar assim, que você não pode fotografar nem compartilhar fontes de prontuários, diagnósticos, documentos que você trabalha durante o dia. Você tem que aprender a cuidar dos seus logins, da sua senha, de todo o acesso que você tem. Não compartilhe nenhum dado pessoal se não tiver determinação para isso. Então, não compartilha, porque isso pode ser usado para vender, por exemplo. O banco de dados de pessoas requer um cuidado dos operadores. Então, se você está mexendo com dados pessoais, seja no seu trabalho, onde quer que seja, tenha cuidado com o que está fazendo. Utilizar ferramentas corporativas para tratar dados pessoais. Então, é sempre importante você ter segurança quando você trabalha com dados pessoais de outras pessoas. E a conformidade com a LGPD só é possível com a colaboração de todos, tanto de quem trabalha como de quem é cliente. Então, como as empresas estão se estruturando e já está tendo sanções que as empresas já deviam estar regularizadas, a gente tem que ter uma contribuição de todo mundo, de nós como clientes, para ter noção do que a gente pode passar para a empresa e noção da empresa também de tentar regularizar toda essa situação para não trazer nenhum prejuízo para nós. Existem muitos casos, igual a Amanda falou, de violação de dados. Existem empresas que pegavam nossos dados e vendiam esses dados. Então, por isso que existiu essa lei. Essa lei veio para trazer uma maior segurança para todos como clientes e também para a empresa como portadora de dados pessoais. Então, eu agradeço a todos pela atenção. Espero que a gente possa ter ajudado vocês a compreender um pouquinho mais sobre o assunto. É um assunto novo, é uma lei nova, não tinha toda essa restrição que está tendo atualmente, mas como vocês viram pelas notícias, isso traz resultados, já está tendo sanções em cima disso, e isso vai se regularizar com o tempo, com que todas as empresas tratem os nossos dados pessoais com a segurança que merecem. Eu agradeço a todos, até mais. Tchau, tchau.